retornarmos para o estudo bíblico e dar continuidade ao tema que estamos estudando nesse trimestre, que é oração, doutrina e prática da oração. E hoje, estudando a segunda parte da oração do Pai Nosso. Na lição de número 7, nós pudemos estudar a primeira parte deste tema, e hoje estaremos estudando a segunda parte da oração do Pai Nosso. Esta segunda parte está baseada nos versos 12 e 13 do capítulo 6 de Mateus. Mas, paralelo a este texto, o autor destaca alguns outros textos interessantes. Ele destaca Mateus capítulo 5, Lucas capítulo 18, 2 Coríntios capítulo 12, 1 Pedro 5 e Efésios capítulo 6. Em Mateus 5, nós vamos perceber lá, os estudos, o texto falando da bem-aventurança, do sal da terra e luz do mundo, e entre várias outras lições de vida prática da vida cristã, ele trata do amor. Então, são assuntos interessantes que, sem dúvida, estão no contorno da nossa prática de oração. Em Lucas 18, Jesus fala da oração que o Senhor recebe. É aquela oração que parte de um coração sincero, de um coração arrependido. E ele mostra, a relação entre a oração do publicano e a oração do fariseu. E ali a gente aprende que o Senhor recebe a oração daquele que se humilha e rejeita a oração daquele que se exalta. Em 1 Pedro, capítulo de número 5, o autor, Pedro, destaca sobre a importância de confiar no Senhor como, sem dúvida, ser a confiança a principal necessidade para as nossas orações. Então, nós precisamos orar confiando no Senhor. E Efésios capítulo 6, principalmente o verso 18, o apóstolo Paulo apresenta a oração como um dos elementos da armadura do crente para estar preparado para os dias difíceis, os dias das tremendas dificuldades pelas quais os crentes passaram no tempo de Paulo, passaram ao longo da história da igreja, como pregação recente que fiz, e que alguns já puderam assistir, mas se você ainda não assistiu, poderá assistir, inclusive a pregação que estou fazendo para o culto matinal do domingo 21, domingo dia 22, em nossa igreja, na parte da manhã. A oração do Pai Nosso, a segunda parte, Mateus 6, versos 12 e 13, trata de dois temas principais. O tema como lidar com a confissão e o perdão, verso 12, e como lidar com a tentação, as investidas do maligno e a vitória sobre a tentação, verso 13, e as três ênfases, as principais ênfases desta lição de número 8 é confissão, perdão e vigilância. São três ênfases principais nesse estudo de número 8, da nossa lição, baseado em Mateus capítulo 6, versos 12 e 13. Então, vamos apresentar aqui o assunto de hoje a partir do nosso PowerPoint. Então, lição de número 8. Aí está. Este é o nosso tema principal de hoje, a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, parte 2, capítulos 6 de Mateus, verso 12 e 13. Tá bom? Então, vamos caminhar nesta lição de hoje. Aí estão os 4 objetivos: compreender os princípios da oração que Jesus ensinou, à luz do texto, Mateus 6, 12 e 13.
confessar, né, os pecados a Deus. Então, é necessário que o crente esteja consciente da necessidade de confessar os pecados. Você sabia que tem crente que acha que confessar o pecado é só para a salvação? Ah, eu já confessei o meu pecado, já estou salvo. Precisamos ter muito cuidado, porque hoje há uma ideia de que, uma vez salvo, você pode viver a sua vida de qualquer forma. Não. A cada dia, nós precisamos estar buscando a face do Senhor e até mesmo confessando a Ele as nossas fragilidades. Perdoar aqueles que o ofendem. É uma questão do perdão. É muito bem trabalhada aqui por Jesus nesta oração. E a necessidade de estar vigilante para resistir às ciladas do maligno, que é, sem dúvida, algo constante na vida do crente desde os tempos passados e à luz do que temos na história da igreja, e sem dúvida vai continuar por enquanto a igreja estiver na terra. A necessidade de estar vigilante. Mateus 6, versos 12 e 13, o texto áureo, ou o texto básico, o principal da lição de número 8. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe entrar em tentação ou cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino. Em algumas versões, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esse é o texto básico da lição de hoje. Nós encontramos na revista do professor um diálogo entre o cristão e Deus, que serve para a nossa reflexão. E eu vou apresentar aos irmãos, né? E acho que o irmão e a irmã vai acompanhando as colocações deste diálogo, que ele é bem aplicado ao assunto que estamos estudando, que é o diálogo intitulado Pai Nosso. Como você percebe, é um diálogo entre o cristão e Deus. O cristão ora dizendo: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Deus então pergunta ao cristão: e o seu irmão desprezado? E o cristão responde: está vendo? Olha, Senhor, ele já me criticou várias vezes e não era verdade o que dizia. Agora não consigo perdoar. Preciso me vingar. Deus então responde ao cristão: mas e a sua oração? O que quer dizer sua oração? E continuou o diálogo. O cristão diz: acho que iria me sentir melhor se me vingasse. Não vai não, responde Deus. Vai se sentir pior. A vingança não é tão doce quanto parece. Pense na tristeza que me causaria. Pense na sua tristeza agora. Eu posso mudar tudo para você. Basta você querer. Pode? Mas como? Pergunta o cristão. Perdoe o seu irmão, responde Deus. Eu perdoarei você e lhe aliviarei. Segue então o diálogo. Mas, Senhor, eu não posso perdoá-lo, diz o cristão. Então, não me peça perdão também, responde Deus. Mais uma vez, o Senhor está certo, responde o cristão. Ainda não terminamos a oração. Prossiga, diz Deus. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Continua o cristão orando. Ótimo, responde Deus. Eu vou fazer justamente isso. Mas não se ponha em situações onde possa ser tentado.
diz o Senhor para aquele cristão. O cristão então diz, ou pergunta ao Senhor: o que quer dizer com isso? Deixe de andar na companhia de pessoas que o levam a participar das coisas sujas, intrigas, fofocas. Orienta o Senhor. Abandone a maldade, o ódio. Isso tudo vai levá-lo para o caminho do erro ou para o caminho errado. Não use tudo isso como saída de emergência. Olha o que diz Deus ao cristão. E o cristão então diz: não estou entendendo. E Deus diz: claro que entende. Você já fez isso comigo várias vezes. Entra no erro, depois corre para pedir socorro, para pedir perdão. Aí o cristão diz: mas estou envergonhado. Deus diz: você pede ajuda, mas logo em seguida volta a erros de novo, para mais uma vez fazer negócios comigo, diz o Senhor ao cristão. E o cristão então reage dizendo: estou com muita vergonha. Perdoa-me, Senhor. Refletir sobre a importância de orar de forma consciente e não mecânica. E Deus então diz: claro que perdoo, sempre perdoo a quem está disposto a perdoar também. Mas não se esqueça, quando me chamar, lembre-se da nossa conversa. Medite em cada palavra que fala. Então agora, você pode terminar a sua oração. Diálogo importante, não é? Esse diálogo representa exatamente a conversa de um cristão com Deus. E o que a gente, então, pode prosseguir estudando? Algumas dimensões já foram estudadas na lição de número 7. E as últimas dimensões que precisamos, não é, para estar praticando a oração, para que ela possa estar presente em nossas orações, as últimas serão estudadas hoje nesta lição de número 8. Começando pela dimensão de número 4. O versículo-chave é este: perdoa-nos as nossas dívidas. Ou seja, a dimensão de número 4 é como lidar com a confissão e com o perdão. Então, nós temos aqui algumas interrogações importantes. Qual foi o princípio que Jesus ensinou ao proferir a parábola do fariseu e do publicano? Você sabe? Naturalmente, você deve se lembrar que o princípio é a da exaltação e da humilhação. Será recebida a oração daquele que se humilha diante do Senhor, e não daquele que se exalta, daquele que bate no peito, né? Mas daquele que baixa a sua cabeça e se humilha. Como tem sido as nossas orações? Como tem sido a sua oração? Com quem elas se parecem? Ou com quem elas se parecem? Se parece com a do fariseu ou a do publicano? Com quem desses dois a sua oração ou a nossa oração tem se parecido? E para você, o que é perdoar? São perguntas interessantes, não é? E percebe que o versículo diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Então, o reconhecimento, dívidas aqui, é o reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas fragilidades que nos levam a errar contra o Senhor. Então, elas devem ser confessadas com humildade e colocadas diante do Senhor.
A dimensão de número 5, versículo-chave. Assim como temos perdoado aos nossos devedores. Perdoar aqueles que nos ofendem ou aqueles que nos ofenderam. Para você, o que é mais fácil? Pedir perdão ou perdoar? Mas olha, é indispensável que você também pratique o perdão. Porque é a partir do perdão que você oferece àquele que lhe tem ofendido que o Senhor vai lhe perdoar. Mas sempre você precisa estar disposto a pedir perdão, como também deve sempre estar disposto a perdoar. E olha que a palavra de Deus nos ensina que devemos estar dispostos a perdoar até mesmo aqueles que nos ofendem. Não é? Aqueles que nos têm ofendido, não é? Deve haver disposição de perdoar também aqueles que nos têm ofendido. Ou até mesmo, Jesus fala daqueles que são nossos inimigos. Deve haver disposição em nosso coração de perdoá-los. Então, pedir perdão, mas disposto a perdoar. A dimensão de número 6 tem como versículo-chave, né, a continuidade do texto. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, ou do maligno. Então, lidar com a tentação e com o maligno. Oh, irmãos, e como nós precisamos estar prontos, não é? Para avançar na nossa vida cristã, vencendo as tentações e suportando realmente as provações e vencendo-as e pedindo ao Senhor força para que tenhamos condições de vencer o maligno. Então, lidando com o pecado do passado e do futuro, nós precisamos ter essa dimensão e esse entendimento. Quanto ao pecado do passado, pedir perdão. Não é verdade? Se você entende que pecou, peça perdão. E chegamos até mesmo a aprender que precisamos pedir ao Senhor perdão até por aqueles pecados ou erros que tenhamos praticado até mesmo sem a nossa consciência. Porque o coração do homem é maldoso em si mesmo, enquanto na carne. E quanto ao pecado futuro, é pedir a graça divina, né, para nos livrar do pecado, para nos dar força para vencer o pecado. A questão é que somos servos do Senhor, garantidos para a vida eterna, mas enquanto na carne, propensos ao pecado. Não dominado pelo pecado, mas propenso ao pecado. Então, é preciso pedir ao Senhor condições espirituais para que tentações futuras, não é, sejam vencidas, mas isso vai depender da nossa vida cristã, de intimidade e comunhão com o Senhor. Então, como lidar com o pecado passado e futuro? No passado, você pede perdão. Para o futuro, você pede forças ao Senhor para te livrar de pecar e de desobedecer ao Senhor. Então, queridos, terminando aqui, né, já chegando aqui para o finalzinho, né? 3 coisas interessantes aqui. Dos ensinos da oração do Pai Nosso, qual preciso melhorar? Então, aqui vai uma necessidade de reflexão, não é? Ou de avaliação pessoal. Estas respostas, elas são pessoais. Então, como você precisa, ou que condições, ou quais dessas condições que aqui estão, você precisa melhorar? Confessar os meus pecados a Deus. Preciso melhorar? Ou já tenho feito o suficiente? Perdoar aqueles que me ofendem. Eu acho que esta é uma parte mais difícil, né?
da prática de vida cristã, o perdão. O perdão na nossa relação com os nossos em casa, o perdão com a nossa relação com o próximo, onde a gente convive ou tem contato, e também o perdão dos nossos irmãos. O perdoar uns aos outros, não é necessário. Como isso está acontecendo? Estar vigilante para resistir às ciladas do maligno. Então, qual dessas 3 características que aqui estão você precisa melhorar ou precisa até mesmo tomar decisões para que, ou posições e atitude, para que elas sejam realidades na sua vida? Então, é você, diante de Deus, que vai, sem dúvida, dizer para Ele, né, onde você vai avaliar e melhorar estas situações, essas condições. Você deve estar lembrado que, desde a primeira lição, nós estamos crescendo, né, nesse espaço de oração. Hoje nós estamos no espaço de número 8. Nós estamos caminhando aí, né, na direção do final do trimestre, né? Mais um pouquinho, estamos encerrando o trimestre. E nesse espaço de oração número 8, que é referente à lição de hoje, confessar os meus pecados a Deus, perdoar aqueles que me ofendem, estar vigilante para resistir às ciladas do maligno, são alvos principais para este abrir do espaço da sua oração com o Senhor. Então, que você possa, né, nesta oportunidade de estudar a palavra, entender como está a sua vida de oração nestas condições que a lição de número 8 nos coloca diante delas, não é? A confissão, o perdão e a vigilância. Portanto, queridos irmãos, orai sem cessar ao Senhor. E concluindo, portanto, o assunto 7 e 8, né, dessas lições, Jesus, na oração do Pai Nosso, nos fornece algumas coisas interessantes. Ele vai nos fornecer aqui o esclarecimento sobre as verdadeiras razões porque devemos nos orientar, não é, para esta oração modelo. Então, verdadeiras razões que devem orientar e justificar as nossas orações. Primeiro, a paternidade do Senhor. Pai nosso que está nos céus. Segundo, temer a Deus. Santificado seja o teu nome. O nosso temor a Deus, do Deus Santo. O nosso compromisso com a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, como é no céu, ser feita aqui na terra. Seguindo, confiar no Deus provedor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é? Pão nosso de cada dia. Então, Deus provedor de todas as nossas necessidades. Seguindo, confessar para ser perdoado, não é? Que tem a ver com a lição do Pai Nosso. E também disposição de perdoar uns aos outros, e principalmente aqueles que nos ofendem e até mesmo os nossos inimigos. Seguindo a oração, força e livramento diante da tentação. Resistir os dias maus. Portanto, a oração do Pai Nosso nos traz o valor do reino de Deus nas nossas vidas e na vida da igreja e na vida de cada crente que deseja ter comunhão e proximidade com o Senhor. Portanto, irmãos, essas duas lições trouxeram para nós tremenda importância, não é? Da vida cristã, da nossa prática de oração
e sem dúvida Deus vai nos abençoar tremendamente na continuidade da lição. A lição de número 9, que é a próxima lição que vamos estudar, vai tratar sobre o lugar da oração. Entra no teu quarto, fala com o teu pai, que te vê em secreto, e em secreto te responderá. Então vamos aguardar, não é? A continuidade da lição. A lição, sem dúvida, está muito interessante para as nossas vidas, porque a oração é algo positivo na nossa relação com Deus, nosso diálogo com Deus, na nossa conversa com Deus, na nossa comunhão com Deus. A palavra e a oração são indispensáveis, né, para o crescimento e fortalecimento da minha e da sua vida espiritual e do crescimento da igreja do Senhor. Vamos orar, irmãos, então? Vamos pedir a Deus que o Senhor nos dê esta capacidade, né, de aprender com o Senhor, como orar e como nos colocar diante do Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado pelos estudos que pudemos receber do Senhor através do texto de Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Obrigado, ó Deus, por cada aprendizado que pudemos tirar desta lição. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos uma vida espiritual identificada com a Tua vontade. A uma vida espiritual dependente do Senhor. Uma vida espiritual entendendo que o Senhor é o Deus provedor. Uma vida espiritual que esteja sempre pronto a confessar ao Senhor e se converter ao Senhor todos os dias. Uma vida espiritual pronta a perdoar uns aos outros e a ser vigilante diante da tentação. Ó Deus querido, muito obrigado e que o Senhor nos capacite a cada dia a sermos crentes melhores, crentes identificados com a Tua vontade. Obrigado, Deus, por aqueles que puderam hoje aprender mais esse estudo que podemos compartilhar. E mais uma vez pedimos ao Senhor que abençoe as nossas igrejas, abençoe as famílias cristãs, abençoe o nosso Brasil e as nações ao redor do mundo, abençoe os enfermos, cura-os para a Tua glória. E aqueles que perderam seus entes queridos, console-os com o Teu amor. Ó Deus, faça de nós homens e mulheres dedicados ao Senhor. Oramos agradecidos ao Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por mais esta oportunidade de estudo da palavra do Senhor. E ore ao Senhor, tenha uma vida de oração. Não é como diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. E a oração seja, sem dúvida, a mola que vai impulsionar a sua vida para servir ao Senhor. E mais uma vez quero lembrar aos queridos irmãos, né, a nossa EBD online, tá? Todos os domingos, 9 horas da manhã. E agora nós já tivemos uma reunião com a liderança dos nossos jovens, com a liderança também da nossa EBD, com alguns dos nossos professores da juventude. Estamos aí às vésperas de iniciar também uma classe online dos nossos jovens. Então, ore para que isto possa acontecer. E se você ainda não participou, esteja conosco. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós colocamos lá na página do Facebook da igreja e também nos grupos o link de acesso à nossa EBD online. Portanto, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo estudo. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Amém? Amém.